mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo. Mais um jogador de alto nível. O Flamengo não está perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que está escalando a sua equipe aí e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede, a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver as últimas novidades, né? Muitos elogios ali ao Flamengo. Nesse grande jogo que fez contra o Bragantino fora de casa, conseguiu virar um jogo no estádio que é sempre complicado. O Flamengo tinha um histórico muito negativo jogando ali contra o Bragantino no seu estádio, e aí consegue levar um gol num vacilo gigantesco da defesa, uma jogadinha ensaiada muito boa do Bragantino, por sinal, né? Uma jogadinha logo no começo ali do jogo e consequentemente no segundo tempo, na verdade na volta do intervalo, né, no começo do segundo tempo, e aí o Flamengo foi pra cima, buscou e conseguiu ali finalmente empatar e depois em seguida virar o jogo já na parte final. Gol do Wesley, a despedida do Wesley aí do Flamengo, que vai contratar o Emerson Royal para lateral direita. Muitos elogios da imprensa paulista pro Mengão e é isso que vamos acompanhar. A partir de agora, o link do jogo aberto estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Por aqui. E aí, o Flamengo fez 2-1 de virada, tem jogo a menos, tá bem na parada a equipe do Felipe Luiz, que deve estar se despedindo do Wesley, que acabou definindo o resultado. Eu falei do Cleiton ontem. Uma noite fria em Bragança Paulista e a temperatura de 10 graus foi o reflexo do primeiro tempo. Bruno Henrique até esquentou a mão do goleiro Cleiton. Em cobrança de falta, foi a vez de John aquecer a mão de Rossi. Além disso, no primeiro tempo, só mesmo frio. Na segunda etapa, a saída de bola ensaiada do Bragantino. 4 toques e Lucas Barbosa, com 8 segundos, esquentou as arquibancadas. 1-0. Perdendo, o Flamengo se mandou ao ataque. Mostrou reação rapidamente, até que a Arrascaeta encontrou o Léo Pereira para empatar a partida. 1-1. Volume de jogo do time de Felipe Luiz resultou em virada. Wesley recebeu dentro da área e fez o gol da vitória. Essa pode ter sido a partida de despedida dele, já que o lateral direito tem negociação avançada com a Roma da Itália. Para o seu lugar, o Flamengo tem interesse em Emerson Royal, que está de saída do Milan. É incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Com a derrota, o Bragantino chegou a 3 rodadas sem vencer, 2 derrotas seguidas e viu o Palmeiras assumir a 3ª colocação no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo aproveitou o empate do Cruzeiro com o Corinthians e diminuiu para 1 ponto a distância do líder do campeonato. Uma das características do frio é o acolhimento, e foi isso que o elenco fez com o companheiro De La Cruz. Ontem, o nome do jogador uruguaio esteve envolvido em uma polêmica que resultou na demissão do chefe do departamento médico do clube, o Dr. José Luiz Runco, após vazamento de conversas em um grupo de mensagens por aplicativo em que ele disse que De La Cruz tem uma lesão crônica e irreversível. E essas coisas externas machucam. Esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Sobre o frio em Bragança, a noite até que terminou bem. Se terminou bem para o Flamengo, hein? Com vitória, 3 pontos. O Bragantino também está ali nas primeiras colocações. Um time que tinha esses problemas mais do departamento médico. Cicinho, tem gente indo embora, mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo. Mais um jogador de alto nível.
O Flamengo não tá perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que está escalando a sua equipe aí e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede, a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, né? Porque se vem um jogador com essa qualidade, tá falando da saída, né, do Wesley, pode vir o Emerson Royal também, que é um outro jogador que está no Milan. Então assim, para o torcedor isso é perfeito. Para o Felipe também, o time que ele tem em mãos, você poder agregar novas peças com muita qualidade, isso demonstra cada dia mais, né, o poder aquisitivo do Flamengo, a organização do Flamengo, e vai competir, né, aí em todos os campeonatos que estiver disputando, porque já é uma equipe forte. E com essas peças vai ficar ainda muito mais bem colocado aí em campo para poder buscar os títulos. E o Cruzeiro é o líder, mas o Flamengo não completou toda a sua tabela ainda. É um time que está se reforçando, perdeu o Gerson, vai perder provavelmente o Wesley, mas aí vai para o mercado e traz qualidade outra vez. O Pulgar, né, o Eric, né, que saiu machucado também. Renata, Flamengo com certeza é um dos candidatos, sim. Agora vai ter jogadores para que o Felipe possa colocar em campo. Então você pega ontem 2 escolas de treinadores jovens, treinadores que têm coragem, que colocam seu time para jogar, time para frente. Isso é gostoso de ver porque a gente vê que o futebol brasileiro está melhorando por causa desses treinadores que têm uma mentalidade diferente do que dos antigos. Não que também os antigos não sejam bons, mas é que vem uma safra jovem que está trazendo modernidade, está trazendo outros tipos de treinamentos, outras cobranças. E é claro que vai oscilar, sim, mas com muita qualidade. E a gente vê que um Flamengo perde uma peça, já traz, quer repor outra. Vai ser muito difícil qualquer time bater o Flamengo. Mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, Renata. Pois é, o Edu falou que muito difícil bater o Flamengo. É o que você também pensa, né, Rona? É porque é um time que não desiste. Ontem, esse time do Bragantino, agora falando sério, é um time que marca muito forte, tem um contra-ataque forte também, é um time que diminui espaço dentro de campo. Mas o time do Flamengo ontem conseguiu, mesmo saindo no prejuízo de 1-0, é um time insistente no toque de bola, envolvente, jogadores com qualidade, um treinador também que agora está ficando malandro. O Pedro estava onde ontem? No campo. Então é isso aí, o Flamengo só vai perder, o Flamengo só vai deixar de conquistar alguma coisa esse ano se tiver essas briguinhas internas aí, se perder para ele mesmo. Já tendo esses probleminhas que teve com o doutor, já mandou afastou, tal, isso aí é assim que tem que ser. Agora, a tendência do Flamengo é título. Sabe o que eu estava pensando? E aí o Santos ganha do Flamengo. Foi. 1-0, gol do Neymar. Ganha do Flamengo, Neymar exaltado, com os... O time visitante acelera para poder voltar logo. Eu acho que... Eu ia falar sobre o Felipe Luiz. Não, então, eu acho que está muito claro que esses eventos que aconteceram no Flamengo, vários provocados por uma falta de discrição do departamento de futebol. E essa do Runco, que não tem nenhum tipo de defesa, tanto é que ele foi demitido. A gente falou isso ontem, né? Aqui no programa, nesse mesmo de placa. O Runco não começar a quarta-feira demitido é um absurdo. Não começou, mas no meio do dia o Flamengo, ali mais ou menos por 1h30, 2 horas, o Flamengo, ou um pouquinho antes, o Flamengo demitiu o Runco do cargo de chefe médico do clube. Antes disso teve a nota dando a entender que ele não tinha nada a ver com isso. Então, isso é uma loucura, a nota, cara. eu acho que é o Flamengo tentando se precaver na questão judicial. Judicial, pode ser. Eu acho. Pode ser. Porque... Pode ser, não, é isso aí. Só a única coisa ele quis registrar para os médicos que cuidaram dele são esses daqui, ele não tem nada a ver com isso. Quem conhecia, o que eu acho muito difícil disso prevalecer, porque os 5 médicos citados respondiam a quem? Ao Runco. Então, não faz sentido. Não faz sentido, mas enfim, acho que é uma questão disso que, o Flamengo, até hoje, por exemplo, o Flamengo não se manifestou do soco do auxiliar no Pedro, até hoje. Por quê? Porque é uma questão que pode suscitar na justiça uma responsabilização, um processo judicial em que o Flamengo pode ser implicado. Claro. Então, acho que tá ali o Flamengo tomando essa decisão. Para mim, está muito claro que esse tipo de coisa teria um outro
uma outra consequência no grupo se o treinador não fosse alguém como o Felipe Luiz. Um treinador identificado com o clube, um treinador que tem paciência ou que tem crédito com a maior parte da torcida, que ainda tem alguns torcedores do Flamengo que estão na bronca com o Felipe Luiz e tudo, mas na maior parte... E acho que por isso dá para ele ser sincero como ele é. E acho que é um jogador que é um treinador que tem credibilidade com os próprios jogadores. Sim. Então eu acho que essa trinca aqui, ele é identificado com o clube, ele tem uma aprovação muito boa com a maior parte da torcida e os jogadores veem nele alguém de credibilidade. E acho que esse Felipe Luiz, ele tem todos os méritos do Flamengo não estar, nesse momento, ruindo, dado as coisas que aconteceram fora do campo. Dentro do campo está tudo funcionando. Poderia ter jogado melhor e ter arrumado pelo menos um empate contra o Santos? Sim. Poderia ter jogado melhor talvez contra o Fluminense? Ok. Mas as coisas estão funcionando. O time é potencial líder do Brasileiro, é vice-líder, pode ser líder, está classificado nas oitavas das competições que ele tinha que estar, apesar de ter sofrido um pouquinho mais do que deveria na Libertadores. Mas acho que se não é o Felipe Luiz com esse tripé de característica, ídolo representa muito, identificado com o clube, aprovado pela maioria da torcida e com credibilidade com os jogadores, eu acho que as consequências do Flamengo seriam muito ruins dentro do campo de tudo que aconteceu fora. Meus amigos, a situação do Flamengo ali boa, né, agora dentro de campo, a gente vendo aí o que vem acontecendo nos últimos dias, né, dentro de campo, Flamengo bem, fora muita polêmica, e eu quero saber o que vocês pensam. A imprensa elogiou demais aí o Flamengo, como o Mengão se comportou, né, isso é bem legal de acompanhar. Consegue virar um jogo difícil contra o Bragantino, já seria difícil em qualquer lugar, mesmo o Flamengo sendo mandante seria difícil, ainda mais fora de casa, mais difícil ainda. O Mengão foi lá, conseguiu reverter um placar que estava bem complicado, né? Perder de 1-0 logo na volta do intervalo. Então o Flamengo vence o Bragantino, cola no Cruzeiro, um ponto a menos que o Cruzeiro, porém um jogo a menos também. Então o Mengão vencendo o próximo confronto ali que tá para ser jogado, né? Consegue ultrapassar o Cruzeiro e fica 2 pontos à frente e reassume a liderança do Brasileirão. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!